Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa live. Eu tava com saudades, hein? Fazia tempo que a gente não batia esse papo aqui, esse tete a tete, e nada mais justo do que numa rodada de Copa do Brasil, oitavas de final, grandes jogos Brasil afora, em uma quarta-feira espetacular, já começando com um derby de cara, né? Um derby histórico e inédito na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso, mas também tem muito mercado da bola. Bora falar do Timão e notícia boa. Para se inscrever? Já se inscreveu? Obrigado se você já se inscreveu. Se não, por favor, não custa nada inscrever-se. É o botão ali, clique em inscrever-se, vamos nessa. Rapaziada, o Corinthians sai na frente, vence o Palmeiras por 1-0 com gol de Memphis Depay. O primeiro gol dele em clássicos. E, cara, os caras falam dos números do Memphis, né? Ah, porque os valores dele, porque agora o Corinthians vai ter que pagar mais 1,5 milhão, porque, vamos lá, gente, ele chegou a 30 participações em gols. E aí, claro, você tem bônus ali, porque foi estabelecido em contrato, e de verdade, é claro que a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Porque o futebol inflacionou e eu não acho que o contrato que o Corinthians tenha feito com o Memphis seja totalmente saudável. Ainda mais pela fase que o clube vive. Agora, vamos lá, né? Olha os números do cara. Olha a influência dele pro time. E ele não fez um bom jogo, tá? Não fez um bom jogo. Mas o que eu vou dizer lá em casa? O que eu vou dizer para minha esposa? Se ela não visse o jogo e amanhã me perguntasse o que aconteceu ontem, eu falei, pois é, eu vou falar, pois é, ganhou de 1-0 do Palmeiras, gol do Memphis Depay. Você acha que ela vai estar se importando? Se ele jogou bem, se ele não jogou mal, se não sei o quê, se não correu, se a bola de vez em quando bateu na canela, não vai se preocupar com isso. Então, a gente tem aquela análise mais minuciosa de dizer, ah, mas ele não sei o quê. Gente, olhem os números do cara. Porque mesmo sem fazer gols na final do Paulista, ele deu assistência para o Yuri, ele deu a subida na bola que muita gente minimiza, né? Ah, ele só subiu na bola na final. Cara, ele entrou na mente do Palmeiras num momento crucial do jogo. Crucial do jogo. Ele ganhou o jogo ali. Então eu acho que a importância do Memphis, ela não pode ser medida apenas pela questão dos valores envolvidos, porque senão, cara, senão a gente vai ficar aqui. O Corinthians tem que fazer isso. A relação custo-benefício, especialmente pelo momento que o Corinthians vive. Agora, eu não vou ficar aqui apontando, não, mas veja bem, se ele der mais esse passe, mais essa assistência, se ele fizer mais esse gol, o Corinthians vai ter que dar mais um valor para ele. Cara, azar! O cara tá jogando, o cara tem contrato, ele tem que fazer isso mesmo, senão daqui a pouco a gente vai chegar à conclusão que é ruim ele fazer gol, que é ruim ele dar uma assistência, que é ruim ele ser participativo no jogo. Pô, vamos lá! Vamos esquecer essa história, porque ele já tem, o contrato já foi feito, já foi assinado. Se ele amanhã depois, o Corinthians rescindir, porque acha que é melhor, porque não tem dinheiro para pagar, beleza. Acho que, repito, essa análise tem que ser feita. Enquanto ele estiver em campo, o que ele tem que fazer é isso mesmo. E ele faz. E ele faz. Então, eu discuto muito, porque muita gente não entende a importância dele para o time. E eu acho que a importância dele para o time, cara, é tremenda. É tremenda. É até grosseiro o que eu vou dizer. Grosseiro o que eu vou dizer. Mas assim, porque, pô, eu respeito demais o Yuri Alberto. E acho que a perda do pênalti não foi só demérito dele. Acho que foi um puta mérito do Everton. Uma baita defesa. Ele bateu forte no canto, tá? A bola mais a meia altura e tudo mais. Ok, cara, o pênalti é do jogo, é do jogo. Mas, cara, o Corinthians teve um pênalti a seu favor. Um pênalti a seu favor. Venceu por 1-0. O Memphis não bateu o pênalti. O Memphis fez um gol que deu a vitória para o Corinthians. Cara, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O cara foi importante, o cara foi decisivo. Às vezes a gente discute o óbvio. Às vezes a gente discute o que a gente não precisa discutir. O Memphis não é o debate. O Memphis não é o problema do Corinthians. E muita gente foca no Memphis Depay. Nossa, mas o Memphis, porque o Memphis... Esquece o Memphis está jogando a bola dele. Ele faz as polêmicas dele fora de campo, a gente comenta, a gente não concorda. Eu faço vídeo aqui quando ele falta no treino, pô, não é legal. Ah, quando ele não sei o quê, quando ele se envolve nesse negócio. Agora, cara, dentro de campo, eu de verdade, não tenho queixas. Não tenho queixas. O cara dentro de campo, velho, ele representa. Ah, na Libertadores, na Sul-Americana, mas aí ninguém jogou bem, né? Ninguém jogou bem. E ele estava sem parceria, porque a gente está vendo aí que o Corinthians tem algumas carências significativas, né? Mas assim, rapaziada, não vamos falar só do Memphis aqui. Temos muito a dizer, inclusive do Palmeiras.
Temos muito a analisar do Palmeiras no jogo, porque eu acho que assim, bom, e aí, cara, é muito louco, né? Porque os números, eles não representam o todo. Você tem que saber interpretar os números. Agora, cara, é muito louco que 4 meses depois que o Corinthians teve à disposição o seu trio ofensivo, o Corinthians ganhou do Palmeiras, num jogo de mata-mata decisivo. Esses caras são importantes demais, cara. E foi a primeira vez que o Dorival teve esses caras à disposição. Mas tem outros problemas no time, tá? Inclusive o gol, ele surge de uma cobrança rápida do Garro, que faz o jogo dele, né, com muita intensidade. Acho que o Garro pecou em alguns momentos mais na definição de jogada só. Mas foi o cara importante, como sempre. E o cruzamento do Mateuzinho foi qualquer nota, né? Foi absoluto cinema. Cara, foi um cruzamento assim, ó. E aí, olha como são as coisas. Foi justamente no momento em que o Palmeiras perde o Bruno Fux e entra o Mikael. E aí o espaço foi dado ao Memphis, que de cabeça venceu o goleiro Everton. O Mikael, que foi o cara que, não sei se falhou, né, mas que estava na marcação do Yuri na final do Paulista no Allianz Parque, em que o Yuri consegue carregar a bola, fazer o corte e finalizar, e os palmeirenses reclamaram muito naquela oportunidade do Mikael. O Murilo tá machucado, o Fux virou titular, e aí quando o Fux machuca, o Mikael tem que entrar no jogo, né? E aí justamente nas suas costas sai o gol do Memphis. Também, na verdade, ele cabeceia entre o Gomes e o Mikael. O que está acontecendo com o Carrilho, hein? O que está acontecendo com o Carrilho? Eu sei que o corintiano está em festa e tal, mas eu tô aqui para analisar o jogo, né? Para quem acompanhou meu vídeo pré-jogo e me viu falar no jogo aberto, sabe que eu até cogitei ele não começar o jogo. E não por mim, tá? Achei que o Dorival fosse fazer isso. Ele jogou 90 minutos no final de semana. E se tem um problema que pode estar acontecendo com o Carrilho, talvez seja o aspecto físico. E aí, como o Dorival preservou jogadores, o Carrilho ele não preservou. Eu pensei, bom. E o Carrilho não vinha começando todos os jogos. Eu pensei, bom, o Carrilho jogou todos os 90 minutos, todo o jogo aqui, talvez ele não comece o derby. E aí eu comecei a raciocinar no seguinte sentido. Cara, talvez até seja uma ideia ele não começar. Ele não vem jogando bem. Ele não vem sendo influente para o time. E você vai precisar morder mais esse meio-campo do Palmeiras, que a gente não sabia como viria. Veio do jeito que a gente achava: Aníbal, Evangelista e Maurício. Mas poderia vir com o Emiliano Martínez junto do Aníbal ali. E a gente sabe que é um meio-campo muito móvel, né? De uma transição muito rápida, de toques rápidos e de muita marcação também. Então, para você combater esse meio-campo, pensei, putz, mas o Carrilho não tá com essa intensidade toda. Mas o Bidon é o outro jogador. Deu um carrinho maravilhoso, roubando uma bola na ponta esquerda, no finalzinho do jogo. Mas o Bidon não tem lá na sua virtude a marcação. Pensei, o Chaves. Achei até que o Chaves, que vinha entrando bem, tá? O Chaves vinha entrando bem nos jogos. Pudesse começar como titular e deixar o Carrilho para o segundo tempo. O Dorival começa com ele. E o Carrilho fez um jogo assim, cara, desesperador. A bola tá mordendo o Carrilho. Mordendo, assim. Bom, teve uma bola, que vocês vão lembrar, né? Que recebe um lançamento, uma bola fácil. O peruano é um jogador clássico, de fina técnica, assim. Quando ele vai dominar, a bola bate no braço dele e sai pela lateral. Sabe quando você tá na pelada, sem ritmo de jogo? Você tá uns 2 meses sem jogar bola, aí você volta com os amigos, aí a bola, né? Você perde o kick dela, o tempo dela, você vai dominar, a bola escapa e tal. Cara, não sei. O Capelanes até falou hoje, né, que a família Dias levou o futebol do Carrilho embora. E eu já tinha falado para vocês aqui que eu acho que ele sentiu muito a troca no comando técnico. Mas não pode ser só isso, né? Falava até que muitas vezes o Dorival não colocava ele na melhor posição. E dessa vez, cara, tava ali, bonitinho. Do jeito que eu achava que tinha que ser desde o começo. Ranieri abriu do meio. Carrilho, Martínez e Gavo. O Losango. Perfeito. E nem assim ele conseguiu jogar. Nem assim. Ranieri foi um gigante, tá? Gigante. Ranieri voltou a jogar bem. Jogou bem no segundo tempo contra o Botafogo. Jogou bem hoje também. Foi
assim, enorme, enorme. O Corinthians domina os primeiros 30 minutos. Domina. Palmeiras não vê a cor da bola. Palmeiras não sei se prefere esperar, porque gosta de jogar na transição, e o Corinthians faz uma abafa. Até que sai a penalidade. Um pênalti que aconteceu, né? Não sei se alguém tem dúvida, mas o Gomes ele atinge a perna do Memphis antes do chute. E aí rasga, né? Inclusive, a perna do Memphis. O Wilton Pereira Sampaio, a gente reclamou tanto aqui da arbitragem, né? É chamado ao VAR pelo Braulio da Silva Machado, mas ele entende também, o VAR entende como pênalti, o Wilton também. Eles marcam a penalidade e o Yuri desperdiça. Ali já era uma possibilidade, o Corinthians já era melhor para poder abrir o placar diante do Palmeiras. E aí, histórias do derby, né? No mesmo gol que Hugo Souza parou o Veiga, o Everton parou o Yuri Alberto, 4 meses depois da final do Paulista. E nos dois casos, né, o Corinthians até saiu vitorioso. Mas o Everton fez uma puta defesa, na minha opinião, uma baita defesa. E aí, a partir dali, o Palmeiras cresceu. Não sei se o Corinthians sentiu, mas o Palmeiras entendeu que precisava ficar um pouco mais com a bola e precisava atacar um pouco mais. E aí nós tivemos no finalzinho do primeiro tempo, nós tivemos uma mini pressãozinha. Que foi o Palmeiras chegando, o Palmeiras se movimentando, o Palmeiras cruzando bolas, até que vem uma finalização que o Gustavo Henrique bloqueia um chute do Sousa, e aí depois vem uma finalização, acho que do Facundo, pode ser, e o Gustavo Henrique tira em cima, o André Ramalho, perdão, tira em cima da linha, a bola já tinha passado pelo Hugo. Foi a chance mais clara que o Palmeiras teve no jogo, né? Talvez até do jogo, com exceção do pênalti, né? Então o Palmeiras ali também já merecia a sua chancezinha, o seu golzinho, e o melhor que tinha para acontecer para o Corinthians ali era o juiz terminar o primeiro tempo. Vem a segunda etapa. Aí o jogo ficou mais igual. A parte física foi pegando, você notava, sabe? Mas o Palmeiras, e aí falando assim, usando um recorte para falar do Palmeiras, muito pouco, né? Muito pouco. O Palmeiras está sendo cobrado por melhores desempenhos. E assim, tem bons jogadores, sabidamente. O Abel está tentando reencontrar o time. Acho que a ideia do Sousa com o Facundo, ela é interessante, porque são jogadores móveis, né? São meias pontas, né? Eles jogam pelos lados, mas eles jogam centralizando também. O Maurício é um cara que a bola sobrar, ele finalize bem, ele dá uma dinâmica muito boa para o time, tanto que ele faz um gol que acabou sendo anulado. Isso já depois do gol do Corinthians. Mas o Palmeiras, ele não criou tanto assim. O Hugo fez, assim, algumas intervenções, mas não fez milagres, né? Teve uma finalização ou outra que passou perto e tudo mais, mas o Palmeiras não chegou. E o Corinthians também estava com dificuldade, então ficou um jogo mais truncado, porque o Corinthians pegava a bola e errava muito passe, devolvia a bola para o Palmeiras. O Palmeiras ficava com a bola nesse volume, né, trocando passe, tentando entrar e não conseguia. Aí o Corinthians roubava a bola e entregava a bola para o Palmeiras, também não conseguia fazer uma ligação. A exceção foi justamente no gol, quando a inteligência do capitão do Corinthians, camisa 8, Rodrigo Garro, em que ele cobra a falta rapidamente para o Mateuzinho, e o Mateuzinho faz um cruzamento maravilhoso com a mão para o Mendes fazer o gol. Ainda tinha tempo de jogo, tanto que o Palmeiras chega ao seu gol. E chega ao gol de uma maneira muito, muito louca, né? Porque vem o cruzamento, o Ranieri está na marcação do Gomes, vem o cabeceio, a bola volta, e aí o Maurício pega de primeira e fuzila o Hugo Souza, e imediatamente os jogadores pediram o impedimento. Eu confesso para vocês que é um lance bem difícil, bem milimétrico, mas isso é culpa da CBF. Eu bato nessa tecla há muito tempo, já garantiram aí que o semiautomático vem ano que vem, né? Pelo amor de Deus, eu falo que a gente já se preocupa com tanta coisa, né? Se foi pênalti, se não foi, se bola na mão, não sei o quê, com tanto problema de arbitragem. Esse era algo que a gente não ia mais discutir. Não ia, a máquina ia resolver. Porque a máquina que resolve hoje, ela depende da operação humana. E dentro de uma visão que não nos convence. Então não é o único lance. Tem vários lances aí que a gente, recentemente até agora, no final de semana... o do Ferreirinha.
o do São Paulo com o Fluminense, que ele parecia impedido, e aí o juiz deu um gol legal. Aí esse lance, o Gomes parecia legal, mas deu impedimento. Tem uma mão ali do Ranieri que tá à frente, mas a mão, você sabe, né? A mão, como você não pode fazer gol com a mão, até pode, mas não vale. Não vale gol com a mão nem com o braço, o teu braço não conta para a questão de impedimento, você tem que puxar pelo ombro. E aí, cara, parece mesmo a linha, de verdade, sendo bem honesto para vocês, mas a máquina deu impedimento e com isso o gol foi anulado. Depois, até nesse finalzinho do jogo em que o Palmeiras se lançou, o Corinthians ainda teve alguns contra-ataques, mas aí a perna já estava pesando uma tonelada, o Yuri não conseguiu finalizar com força, o Memphis também teve algumas chances, também não conseguiu mais, e ficamos no 1-0. Foi um jogo de raça, como pede a Fiel. Deixa nos comentários o que você achou do jogo do Timão. E agora vamos falar de dinheiro e reforços. Nesse vídeo eu falo para você quando pinta a grana da Nike no Corinthians e se essa grana vai ser investida em reforços. Tudo isso agora nesse blend de informações que ainda tem detalhes importantes sobre Pedro Raul. Existe o interesse do Corinthians em contar com o centroavante na próxima temporada? Como é que está sendo avaliado Pedro Raul no Ceará? Ele que está emprestado até o final desse ano. Vamos falar sobre isso. Olha só, Pedro Raul. Tá, ele está sendo avaliado pela cúpula corintiana, por Fabinho Soldado, por Dorival Júnior, por diretores que estão também acima lá no Parque São Jorge. Todo mundo está acompanhando, né, o desempenho do Pedro Raul na equipe do Ceará. Ele que chegou, conquistou título cearense, chegou metendo gol e tem feito sim, né, um bom campeonato brasileiro. Ele que, aliás, né, joga ao lado de outro ex-corintiano, o Pedro Henrique. Esse já não pertence mais ao Corinthians, o Pedro Henrique, mas o Pedro Raul pertence ao Corinthians. Foi um investimento maluco que o Corinthians fez, assinou um contrato de 5 anos, pagou 5 milhões de dólares por ele, né? Junto ao Toluca do México, e o Corinthians paga 720 mil reais de salário para ele mensalmente. Com esse empréstimo ao Ceará, o Corinthians paga metade, então 350 mil aí no mínimo o Corinthians está pagando aí pelo Pedro Raul, tá? Apesar de todo o brilho dele lá no Ceará, que tá indo muito bem, não há interesse do Corinthians em contar com o Pedro Raul, pelo menos até agora, nesse momento, nós estamos falando aí, né, no último dia aí do mês de julho, não existe interesse do Corinthians no Pedro Raul, tá? Eu ouvi até comentários de pessoas no Corinthians que viram alguns jogos do Pedro Raul na íntegra e falaram, pelo amor de Deus, não tem jeito, tá? Às vezes a gente vê os melhores momentos, vê as notícias, os gols do Fantástico, e acha que o jogador, né, poderia ser titular no Corinthians, mas não é essa a avaliação no momento, tá? A diretoria do Corinthians vai torcer e aguarda uma proposta do Ceará, para quem sabe o Ceará queira contratar o Pedro Raul em definitivo, ou para que ele continue sendo valorizado no Ceará e apareça um clube de fora, né, uma outra equipe ou de Série A, para querer contratar o Pedro Raul. Por enquanto não há interesse. Se tiver que voltar ao Corinthians é porque não tem jeito mesmo, ele vai ter que retornar porque tem contrato longo ainda com o clube de Parque São Jorge. Então, informação importante para você em relação a Pedro Raul, atacante do Corinthians que foi emprestado ao Ceará. Deixe seu like, comente aqui embaixo. Você concorda com essa avaliação? Ou você entende que ele seria útil e vai ser importante para o ano que vem? Eu quero o seu comentário aqui embaixo sobre Pedro Raul. Comenta aqui. Para encerrar esse blend de informações, quero falar para vocês que a grana da Nike vai chegar agora em agosto, né? Estamos entrando no mês de agosto, eu confirmei, realmente 50 milhões de reais, esse é o valor que o Corinthians vai ter aí do contrato da Nike de adiantamento, tá? Na verdade, são luvas mais barra adiantamento. Esse dinheiro, é claro, vai ser retirado do valor total, né? O Corinthians pega 50 milhões nessa janela e 50 milhões na próxima janela, que é no final do ano. São 100 milhões de adiantamento que vão ser descontados, né? Um empréstimo, né, que a Nike faz ao Corinthians e vão ser descontados em algumas parcelas. O Corinthians vai pagar isso de forma parcelada à Nike. Então é um empréstimo que, né, o Corinthians vai ter que pagar depois, claro, e está no contrato entre Corinthians e Nike. 50 milhões de reais, nem tudo vai ser usado em reforços, mas parte desse valor é para que o Corinthians invista em reforços. Eu conversei com 3 fontes para falar sobre o assunto Nike. Um me lembrou que me disse que é agosto, o outro me lembrou do dinheiro
que é 50 milhões, e outro me falou que alguns reforços, inclusive, dependem dessa grana para dar uma avançada, né? Porque o Corinthians precisa pagar luvas, precisa pagar uma liberação. Então, nós acreditamos que agora, no mês de agosto, né, ainda mais com o processo político do Corinthians tomando uma direção definitiva, porque no dia 9 tem a votação, né, se o Augusto Melo volta ou não, ou será empichado definitivamente e esquecido da história do Corinthians ou não pelos sócios. Então o mês de agosto vai ser bastante decisivo em questão de reforços, até porque dá tempo ainda no mês de agosto para contratar na janela de transferências. E o Corinthians quer usar parte desse dinheiro, não vão ser 50 milhões em reforços, tá? Mas parte desse dinheiro vai ser, né, utilizado para contratar reforços, sim, tá certo? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações, dá uma olhada. Fiel, segundo o Samir, Corinthians antecipou cerca de 100 milhões com a Nike, a atual fornecedora e patrocinadora do clube. O valor seria referente a parcelas futuras do contrato adiantadas para ajudar no fluxo de caixa imediato do timão. Essa grana chega em boa hora, mas acende o alerta até quando o Corinthians vai depender de antecipações para equilibrar as contas. Por outro lado, pode abrir espaços para trazer reforços pontuais e melhorar o elenco. E ainda de acordo com o Samir, Pedro Raul está emprestado para o Ceará até o fim da temporada, mas a possibilidade de retorno ao Corinthians já é discutida internamente. O atacante tem contrato com o timão e a volta pode acontecer caso o clube veja necessidade de mais opções ofensivas. O Pedro Raul não pode ser unanimidade, mas é um jogador com presença diária e poderia ser útil em momentos decisivos. Será que a comissão técnica vai apostar no retorno dele para o próximo Brasileirão? E aí, Fiel, o que achou da vitória no Clássico? Essa antecipação da Nike é boa para o clube ou preocupa? Você traria o Pedro Raul de volta? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Deixa aquele like para fortalecer. Até a próxima. Valeu e vai Corinthians!